Salve, amantes do xadrez! Eu sou o Daniel e você está no canal Tactical Chess. Galera, hoje nós estamos iniciando o nosso segundo vídeo falando sobre a abertura Ruy Lopes. Antes de entrarmos no assunto do vídeo, eu quero primeiro agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal, galera. Muito obrigado por esse apoio, vocês que têm comentado, vocês que têm curtido, divulgado, né, que eu já vi alguns amigos meus divulgando. Eu quero agradecer do fundo do coração. Agradecer aqui a minha esposa, que também sempre tem me apoiado. Um beijo para você, minha filha. E, sem mais delongas, vamos para o que interessa, né? No último vídeo nós estudamos a Ruy Lopes, variante Morph, e eu havia prometido que nesse vídeo nós abordaríamos outra variante. E nós iremos abordar, né, hoje a variante das trocas, né? Bom, a Ruy Lopes se caracteriza por E4, seguido de E5 pelas pretas, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. A principal refutação que existe das pretas é a 6. E aqui as brancas precisam tomar logo uma decisão. Se vão tomar esse cavalo ou irão recuar esse bispo. Bom, na variante das trocas é feito exatamente o que? Bispo toma C6. E aí, o melhor lance para as pretas aqui é D tomar C6. E por que, Daniel? Por que é melhor? Bom, se você não assistiu o primeiro vídeo, dá um pulinho lá e assiste ele. Bom, o lance aqui, existe uma coisa interessante. O que vai se seguir aqui vai depender de qual linha a gente vai adotar. Nesse vídeo em específico, nós iremos observar a linha mais antiga, a de Lasker, né? Porque aqui existe uma diferença. Aqui você pode jogar com a linha de Lasker, né, que é D4, ou como o Bob Fischer mais tarde vai ver, que para as brancas é melhor jogar esse rock. Então, a princípio, nós iremos falar sobre essa linha de Lasker, né? É como se fosse uma espécie de subvariante, digamos assim. Eu posso depois estar fazendo uma análise dessa variante do Bob Fischer. Beleza, galera? Bom, aqui se segue o seguinte. As pretas jogam D4. Por que não... Ah, Deus, por que cavalo não toma em E5? Eu expliquei no primeiro vídeo. Se você não assistiu, dá uma pausa aqui, volta lá e assiste rapidinho. Ele vai estar bem aqui no card e no final do vídeo, beleza? Esse cavalo não pode tomar esse peão. Não vou dizer o porquê, porque eu já disse. Bom, e aí, brancas jogam D4 e as pretas tomam D4. Aqui, as brancas vão tomar de dama, né? Dama D4, seguido de dama D4, cavalo toma D4. Tem que ser esse lance, tem que ser essa sequência. É uma sequência de lances forçados essa. Por quê? Porque se depois que toma D4, eu tomar de cavalo, as pretas podem simplesmente jogar C5. E agora esse cavalo está preso, porque está cravado, né? Ou eu vou ter que perdê-lo, ou ao tirar ele, seja para casa que for, eu vou estar fazendo estarei perdendo a minha dama, né? E aí, ao recapturar em D1 com o rei, eu estarei perdendo o roque, o que é péssimo para as brancas. Beleza, galera? Então vamos lá. Esses são os lances. Eu quero... Daniel, mas por que essa sequência, né? Por que a gente tem que trocar as damas? Bom, como eu falei no vídeo anterior, a variante das trocas é uma variante que luta, que tem como por objetivo final, né, jogar um final. E é por isso que eu gostaria de analisar com vocês um final com
como que seria um final ideal para as brancas. Deixa eu achar aqui. Um momento. Aqui. Esse seria o final ideal, né? A composição dos peões seriam dessa forma, né? O peão que tomou o bispo, o cavalo aqui, e aqui você já vai observar o seguinte: as brancas têm uma maioria de peões na ala do rei, são 4 contra 3. E as pretas têm uma maioria na ala da dama, né? Contudo, as pretas têm aqui peões dobrados. E peões dobrados não conseguem formar, né, se o jogador adversário souber jogar com peões, eles não conseguem formar um peão passado. Esse é o grande dilema das pretas nessa posição. E o grande, digamos assim, start das brancas para jogar essa final, né? Como é que se seguiria esse final? Bom, as brancas jogariam E2, né? Isso aqui é um final hipotético, o sonho das brancas na Ruy Lopes, variante das trocas, né? E logo leva logo esse rei para o centro. As pretas jogam E7, as brancas E3, as pretas E6, rei E6. E então as brancas já iniciam o avanço desses peões na ala do rei, né? As pretas por sua vez, elas vão tentar também fazer o avanço com seus peões, mas lembre que elas têm um peão dobrado. As brancas continuam o jogo G4, as pretas jogam F6, as brancas H4, depois seguido de B5 pelas pretas. Bom, as pretas estão tentando avançar sua maioria para cima dos peões das brancas. Bom, as brancas jogam B3, já com o intuito de frear esse avanço. As pretas jogam A5 e as brancas jogam A4. Depois de C6, as brancas não irão trocar aqui, porque imagine o seguinte: se A toma B5, C toma B5 e aqui as pretas resolvem o seu problema de peões dobrados. É claro que as brancas não querem isso. Então o que as brancas vão fazer? As brancas vão jogar C4. Porque agora se B toma 4, B toma 4, e aí a estrutura de peão dobrado das pretas continua, e aqui ninguém se mexe mais nessa ala, certo? Vamos lá. E é o que tem que ser feito nesse caso, né? E aí o rei tá sem o que fazer, ele não pode entrar aqui e nem entrar aqui, e muito menos para cá. Então ele vai jogar alguns lances aqui, joga rei D6, as pretas jogam G5, né, procurando criar o seu peão passado. O rei volta para E6, G toma F6 e G toma F6. Agora o rei das brancas vai para a casa de F3, visando chegar na casa de G7, né? As pretas jogam H5, impedindo a entrada desse rei. As brancas jogam F5 com cheque. Esse rei não tem muitos lances bons para fazer. Ele vai ter o quê? Vem para frente, né, para E5, rei E3, por parte das brancas. Ele não pode voltar para a casa de E6, não pode ir para a casa de D5, a única casa que ele tem para ir. Ele não pode vir para a casa de F4, a única casa que ele tem disponível para ele é a casa de D6. Aí ele vai e finalmente o rei consegue chegar na casa de F4. Agora ele já não tem essas casas aqui disponíveis. Ele não tem a casa de D5, ele não tem a casa de E5, nem a casa de E6. Qual é a única casa que ele tem para ir? E7. E aqui já está muito perto das pretas fazerem seu peão passado. As brancas fazerem seu peão passado. As brancas jogam E5, F toma E5 e rei toma E5. Aqui já é um final ganho, né, galera? Nada que esse rei... Não tem como impedir a promoção desse rei, né? Vamos imaginar aqui que ele tente jogar aqui,
as brancas jogam F6, ele pode tentar vir para cá, o rei sem se preocupar, ele não vai ter como entrar aqui, ele vai ter que voltar, enfim, ele não tem como impedir a promoção desse peão. Veja só, ele não consegue, então aqui já está perdido para as pretas, certo? Então esse seria o final ideal para as pretas. É nessa posição que as brancas, final ideal para as brancas. É esse tipo de final que as brancas desejam jogar. Beleza, galera? Que fique claro. Olha só, a gente está estudando a abertura, mas a gente precisa ver o final dessa abertura para poder entender o plano. Então não adianta apenas decorar os lances de abertura, não. Isso não é decorar, você precisa entender o plano, onde você quer chegar, aonde a abertura, o plano da abertura vai te levar. Beleza? Agora seguimos para a análise. Eu trouxe aqui uma partida jogada por Emanuel Lasker, valendo o título do Campeonato Mundial. Ele jogou contra Tarrasch em 1908. Essa foi a primeira partida desse, digamos assim, desse match. E ele estava defendendo seu título mundial. E essa partida é exatamente aquilo que a gente está estudando, essa variante das trocas, né? Então, Lasker inicia a partida com E4. Eu vou passar os lances um pouco mais rápido até o momento em que o bispo troca, né? Até o momento da troca das damas, né? Todos nós já sabemos como é que acontece. Bispo toma cavalo, D toma C6, seguido de D4, D4 toma D4, dama toma D4, dama toma D4, cavalo toma D4. Aqui, Tarrasch, ele expulsa logo esse cavalo dessa casa, né? Dessa posição, dessa casa de D4, que é uma casa muito boa para o cavalo, por sinal, né? Ele está aqui dominando várias casas, segurando várias casas, então é uma casa muito boa. E aí, meu amigo, para onde esse cavalo vai? Lembre-se, qual é o nosso intuito? A gente quer chegar no final com a nossa estrutura de peões aqui bonitinha, né? Para criar nosso peão passado, na maioria na ala do rei. Então não faz sentido jogar, por exemplo, esse cavalo em F3. Por quê? Porque você vai atrapalhar esse desenvolvimento das peças. Você vai atrapalhar das peças não, dos peões, né? A estrutura de peões. Então o melhor lance para as pretas, nesse caso, é o que Lasker fez. Cavalo E2. Tarrasch já está quer logo fazer o seu roque, né? Ele já está preocupado com o desenvolvimento das suas peças, porque ele, de certa forma, está atrasado. Esse bispo, o Lasker joga B3, e esse bispo ele vai fazer o fianqueto, né? Mas ele pode sair tanto por E3 quanto por F4. Todas as alternativas são bons lances, né? Então, e o fianqueto também em B2. E aí aqui o Lasker, o Tarrasch, ele comete um certo erro, né? Ele está muito preocupado com esse peão da casa de E4, esse centro, quando ele deveria, né, fazer logo o seu roque, né? Porque assim ele poderia trazer um roque grande, trazer desenvolver a sua peça, que é a torre, e já poderia ocupar essa coluna de D, que é uma coluna aberta. Mas ele joga bispo C6 atacando esse peão. E é um lance ruim por quê? Porque não está ameaçando nada. É muito fácil de defender, como o Lasker vai fazer aqui. F3, pronto, você monta a sua estrutura de peões, né? E defende o peão tranquilamente contra esse ataque do bispo das pretas, da casa branca das pretas. E ele segue, novamente, ele não roca, ele desenvolve seu bispo para casa das casas pretas para casa de E7. E aí o Lasker joga, fianqueta esse bispo na casa de B2. E aqui outro erro, né? Por quê?
qual é a ideia, a variante das trocas, né? A ideia é trocar peças mesmo, é chegar no final de peões. E ele está fazendo exatamente aquilo que Lasker quer, que é trocar as peças. Aqui o melhor lance para ele, e que é o mais jogado nessa situação, para defender esse peão de G7, é F6. Porque assim você defende e ele não vai trocar um peão, um bispo pelo outro. Detalhe, gente. A única vantagem das pretas nessas trocas é que, se você perceber, as pretas têm os dois bispos. E em posições abertas, o bispo, o par de bispo, podem fazer um estrago, fazem toda a diferença. Então, se desfazer dos bispos nesse tipo de situação, a menos que você tenha, de fato, uma compensação muito boa, aí você se desfaz. Mas quando não, você segura esses bispos até o final da partida, porque eles irão fazer toda a diferença. Bom, não foi isso que Tarrashi fez. Tarrashi quis trocar os bispos, e o que aconteceu? Cavalo toma em F6. E agora o Lasker desenvolve seu cavalo para D2. Irá fazer esse roque grande também, né? Teria sido melhor ele rocar pequeno, né? Porque depois ele vai ter que trazer esse rei para o centro, né? No final de peões, o rei precisa estar no centro para se tornar mais ativo. Agora, finalmente, Tarrashi faz o seu roque grande e o Lasker também. Ele já coloca a sua torre na casa D7, né? Talvez visando dobrar essas duas torres. O Lasker já joga F4, preparando alguns saltos desse cavalo. E aí, o que o Tarrashi faz? Por que ele não dobrou? Porque ele já está vendo que esse cavalo de D2 pode pular para a casa de C4 e em seguida pular para a casa de E5, né, dando um duplo aqui na torre e no bispo. Então ele já está prevenindo esse tipo de movimento do cavalo. As pretas já começam, né, a avançar os seus peões na ala da dama e dando um respiro aqui para esse rei. As brancas também avançam logo o seu peão para E4, né, para impedir essa progressão dos peões das pretas. E aqui o Tarrashi faz outro lance ruim, porque agora ele travou tudo, né? Ninguém mais anda nessa ala da dama. Tá tudo parado. O jogo vai se desenvolver agora todo pela coluna, pela ala do rei, onde as brancas possuem maioria de peões. Certo? O Lasker começa logo a simplificar a posição, né? Torre toma D7, cavalo toma D7. Ele posiciona a torre na coluna aberta. Lembre, né, que eu falei no último vídeo, existe a coluna semi-aberta e a coluna aberta. Esse tipo de coluna que não tem nenhum peão na frente é uma coluna aberta. Cavalo E5. Mais uma vez, trocando peças, fazendo exatamente aquilo que o Lasker quer, né? Torre toma E5. E aí o Lasker travou tudo de vez aqui na ala da dama, né? Esse é o intuito dele, e este é o plano dele, né? Travar aqui o jogo das pretas na ala do rei, ou na ala da dama, e promover o avanço dos seus peões na ala do rei. Torre E8, cavalo H5. E agora, esse não é uma boa ideia, por exemplo, jogar G6, porque aqui você cria um posto avançado para o cavalo, né? Então, não é uma boa ideia esse tipo de lance. O lance correto é o que é feito aqui por Tarrashi, torre G8. Torre D3, F6. E aí agora o Lasker vai trazer o seu rei para o centro do tabuleiro. E aqui, esse lance, né, do peão foi exatamente para abrir essa diagonal aqui, para expulsar esse cavalo, porque ele obriga a torre a permanecer
nessa casa segurando este peão. Cavalo G3, bispo D7 e finalmente o rei chega na casa de E3, encostando em seu peão de E4 para começar finalmente o avanço dos peões. Torre E8, cavalo volta para sua posição de H6, ameaçando tomar em G7. Torre E7, aqui defendendo esse peão, né? E o Lasker começa a avançar seus peões. G4, Tarrashi joga C6, H4, melhora a posição do rei, tentando trazer esse rei também para o centro. G5. Ele não pode tomar aqui esse peão, porque senão o Lasker já tem o seu peão passado. Né? O que é um peão passado? Vamos logo explicar isso. Um peão passado é quando não há nenhum adversário. Né? Por exemplo, se tivesse algum peão aqui ou aqui, ele não tem nenhum peão aqui. Né? Ele não tem como ser impedido de progredir, porque não há nenhum peão nessas duas diagonais, digamos assim, só há peças. Então, nesse caso, ele é um peão passado. Então, Tarrashi não faz isso. Ele joga F5, cavalo G3 pelas brancas, F toma E4, cavalo toma E4, bispo F5, e aqui o Lasker faz um lance muito bom. Ele continua avançando seus peões, né? E quando ameaçado pela torre, ele, no caso, uma sugestão de trocas, né? As pretas, se conseguirem trocar essa torre, elas poderão entrar em um final que pode ser um empate. Por quê? Porque as brancas ainda não conseguiram consolidar o seu peão passado. Entenderam? Aqui, ó, aqui, esse peão ainda tem que enfrentar esse outro peão aqui. Então, pode ser, e o rei consegue ainda chegar lá, né? Aos pouquinhos ele vai conseguir chegar lá. Então, ele pode impedir que as brancas consigam formar o seu peão passado. Então, o que Lasker faz? Torre C3, recusando essa troca. Torre D1, rei F4, tocando esse bispo. Bispo D7, torre E3, protegendo esse cavalo e guardando já essa coluna de E. Torre H1, ameaçando tomar o peão de H5. E ele defende com esse cavalo G3, né, que ataca a torre e defende o bispo ao mesmo tempo. Torre H4 ameaça o rei, né, com cheque. Rei E5, torre H3. E aqui tem essa proteção, né, vamos dizer assim, uma defesa descoberta aqui pelo Lasker da torre e o cavalo. A partida segue com rei D8, que ele quer tentar trazer esse rei por aqui, né? Porque aqui ele não pode mais entrar. Lasker adianta o seu peão, F5, torre H4, peão F6, né? F6, G toma F6, rei toma F6, bispo ameaçando, bispo E8 ameaçando tomar este peão de E8, e aqui já é uma posição tanto desesperada, né? Ele já está um pouco desesperado para poder segurar o avanço desses peões, né? Lasker larga o peão de mão, né? Se rei tomar, e aqui tem algo interessante. Adrian, mas ele não está perdendo o peão? Será que ele está perdendo? Imagine, vamos supor, torre toma H5, torre toma E8 com cheque. Mas vai perder o rei, vai perder a torre. Calma, jovem pequeno gafanhoto. Depois de rei toma E8, tem este limpo do duplex.
de cavalo G7 cheque e um duplo, né, atacando a torre ao mesmo tempo. Claro, o Tahashi não caiu nesse truque, jogou torre F4 e o Lasker está muito tranquilo, né? Ele está mantendo as suas ideias de avançar. E aí ele H toma G6, H toma G6. No último desespero aqui do Tahashi, ele ameaça tomar esse peão. Torre toma E8 com cheque. Depois que rei toma E8, ele continua avançando G7. Aqui não tem como parar o avanço desse peão. Rei D7, cavalo H4. E aqui tem algo interessante, porque ele não pode tomar esse cavalo, porque se ele tomar, o peão está promovendo em G8. E aí ele toma o peão. O rei toma em G7. E agora o Tahashi vai para a sua última... Aqui ele já podia abandonar, né? Mas ele vai seu desespero, né? Tentativa de empatar o jogo, tá? Sei lá, uma virada espetacular. Ele joga rei E6, as brancas cavalo F3, depois rei F5, as brancas rei F7, as pretas rei E4, e aqui não dá tempo de tomar esse cavalo. Ele vai tentar chegar aqui nesses peões, né? De alguma forma, para desmanchar a estrutura, só que o rei já está muito perto, né? Se perder tempo aqui, inclusive, aí que não dá mesmo. Então ele continua. Brancas, rei E6, pretas, rei D4, as pretas jogam rei C3, as brancas reis toma em C6, as pretas B3, e aqui, né? Aqui só tem que tomar o cuidado de não cometer uma capivarada, de tomar esse peão, né? Esse peão de B6. E é o que Lasker faz, né? Lasker se posiciona muito bem ali entre os peões, protegendo tanto o peão de A4 quanto o peão de C4, e o seu cavalo está livre, leve e solto para aniquilar os peões das pretas. E aqui, finalmente, o Tahashi abandonou. E é isso, galera. Esse foi que vocês puderam observar como a maioria dos peões na ala do rei, né, fez toda a diferença para que Lasker vencesse essa partida. E a variante das trocas na linha de Lasker é dessa forma. O Fischer jogava isso de uma forma diferente, né? Deixa eu achar aqui, pronto, tá aqui. Ele retarda um pouco essa troca das damas, né? Ele joga com esse roque. E, com o passar do tempo, observou-se que realmente é mais vantajoso para as brancas trocarem ou retardarem um pouco mais a troca das damas. Enquanto que para as pretas, nessa posição, é muito melhor que a troca das damas seja feita o mais rápido possível. Beleza? Eu pretendo, no futuro, fazer um vídeo da Ruy Lopes, uma série de vídeos sobre a Ruy Lopes, só que da perspectiva das pretas. Beleza? Mas para isso eu conto com o apoio de vocês. Não esqueçam, deixem o seu like, comentem, inscrevam-se no canal, por favor. E vamos nos fortalecer, vamos nos apoiar. Eu conto com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E hoje, por hoje, é só isso. Esse vídeo já deve ter ficado um pouco comprido, mas eu espero que vocês gostem. Valeu, galera. Tchau, tchau.